E aí? Aê! Dificuldades Aê! tecnológicas. Deu Deu certo. certo! Oh, Deu meu Deus! certo. Boa Obrigada, gente. Boa noite. noite, boa live. Sucesso. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa Valeu. noite. Boa noite. Muito bom, muito bom. Tem dificuldades tecnológicas também, né? Sérias. Ah, Mas tá é minha bom, vamos primeira live, começar. pessoal. É a minha primeira, então não sei como é que funciona bem esse negócio, né? Vai dar Mas eu acho que certo. agora vai funcionar. Beleza. Vai Ótimo. dar Que bom. certo. Deu certo. Vamos começar se apresentando, que acho que tem bastante gente do Instagram do Espaço Médico mesmo. E aí depois a gente vai conversando com calma, esperando o pessoal entrar. O que você acha? Eu acho ótima ideia. Então Eu tá tô até bom. aqui na Para quem parte não me geral aqui. conhece, meu nome é Bruna, sou pediatra. Conheci o Dr. Maurício na residência, foi meu chefe, responsa, hein? Morri de medo de chamar a avaliação dele no pronto-socorro, que ele fazia 1000 perguntas, mas valeu a pena. Fiz pediatria lá, estou fazendo gastro no Instituto da Criança, aqui em São Paulo. E, na verdade, a gente atende junto no Espaço Médico Descomplicado. O mundo é pequeno, a gente se encontrou de novo. A gente estava ansioso para fazer a live. Vou deixar o Dr. Maurício se apresentar. Muito bom. Então, eu sou Maurício, né? Para quem ainda não me conhece, segue a Bruna aí e do pessoal do Insta do Espaço. Sou cirurgião pediátrico aí do Instituto, né? Da Clínica do Espaço Descomplicado. Sou formado aí há um pouco mais de tempo que a doutora Bruna. Sou formado em 2005, né? Formei pela Unisa, depois eu fiz residência em cirurgia geral, depois em cirurgia pediátrica. Terminei minha formação no o Instituto Médico do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo. Depois, ainda seguindo estudando, ainda fiz ainda o mestrado e o doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC. Então, realmente, como a doutora Bruna falou, eles se sentem muito medo de me chamar, porque eu ficava fazendo um monte de perguntas e testando os conhecimentos deles a todo tempo. Tá? Então, sejam bem-vindos à nossa live. E aí a gente vai conversar um pouquinho aí a ideia de falar sobre refluxo na criança, a parte aí de diagnóstico, tratamento clínico, a parte cirúrgica em si, do refluxo gastroesofágico. E conforme vocês vão tendo dúvidas e tudo mais, vocês podem ir mandando aí no chat que a gente vai conversando, explicando um pouco das dúvidas. E aí depois a gente fala um pouquinho das partes de patologias cirúrgicas ambulatoriais. Aí a gente conversa essa parte aí sobre hérnia, fimose, orquidopexia, e aí a gente vai conversando aí dessas coisas. Combinado? Vai lá, Bru, pode Combinado. começar a falar um pouquinho aí dos refluxos, então, que é a tua área de expertise. Vocês vão perguntando para ficar uma coisa dinâmica, só para né, para não deixar nós dois falando sozinha. Eu vou falar um pouco de refluxo, na verdade, que eu acho que é um tema bem importante. Eu acho que vem sido discutido amplamente nos últimos tempos, principalmente pelo excesso de diagnóstico, né? Acho que principalmente por um diagnóstico não tão bem documentado, ou quando a gente fala que acha que é um refluxo, na verdade, uma doença do refluxo e é um refluxo fisiológico, porque eu acho que essa diferenciação é a parte mais importante. A gente tem que saber que a maioria das crianças vai regurgitar, né? Vai gorfar, que nem as mães falam. E nem sempre isso é um sinal de alerta, nem sempre isso é um sinal que a gente tem que medicar, que a gente tem que ficar hiper preocupada. Então, a avaliação de um pediatra, de um gastropediatra que tem experiência, é fundamental para a gente não fazer o diagnóstico de forma correta e não indicar tratamentos de forma incorreta, né? Que eu acho que é o principal. E hoje em dia já vem sendo bem discutido e bem comprovado que o uso das medicações que a gente usava habitualmente para o refluxo não são tão seguras e livres de efeito colateral, principalmente a longo prazo. Então, eu acho que é um assunto que precisa realmente ser avaliado, ver se tem sinal de alarme, se é só um regurgitador feliz, que é a maioria que a gente vê, que é aquela criança que está brincando, de repente abre a boca e sai. Não faz esforço, não se chateia por causa disso,
não fica bravo, tá ganhando bem peso, tá se desenvolvendo de forma adequada, crescendo. Então, eu acho que a gente precisa acalmar os pais, explicar a diferença da patologia, né, da doença do refluxo gastroesofágico e do refluxo fisiológico. E explicar principalmente que o refluxo fisiológico, a gente faz algumas medidas posturais, às vezes até de mamada, espaçar mamada, e não trata com medicamento. E ele melhora sozinho, do mesmo jeito que ele começa, ele termina, sem grandes intervenções. Já a doença do refluxo gastroesofágico gera dor na criança, a criança tem dificuldade de ganhar peso, tem dificuldade de crescer, não tem alguma coisa errada, não vai vir redondinho. Aí a gente tem que discutir, avaliar e indicar a terapia mais correta, né? Sempre com uma proposta terapêutica. A gente não pode deixar um remédio ali para o resto da vida, ainda mais iniciando na infância. E acho que o Maurício vai saber falar até mais do que eu nesse caso. Eu acho que antigamente se fazia muita cirurgia, né, Maurício, para refluxo. E hoje em dia a gente vê muito pouco. Ali no Instituto da Criança são indicações bem específicas, crianças com algumas outras patologias. É mais ou menos a minha vivência, assim, em relação a procedimentos mais complexos, né? Chegar numa cirurgia para uma doença do refluxo. Qual que é a experiência que você tem? Qual é a frequência que você vê? O que a gente percebe é essa parte do refluxo em si, tem o fisiológico e o tratamento clínico, principalmente depois que introduziram os inibidores de bomba de próton, melhorou muito. Deixa eu dar uma descida aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Para mim aqui tá indo, mas tem gente que falou que estava travando. Tem algumas perguntas relacionadas à parte aqui do refluxo. Acho que DTH Moura pediu aqui para a gente conversar. Quando indicar endoscopia em nenês com refluxo? Olha, a gente quase nunca indica, né? Porque, na verdade, o diagnóstico padrão ouro, né, que a gente fala, não é a endoscopia. Seria a pH-metria de 24 horas. E na criança a gente tem que pensar que a gente vai evitar todo e qualquer procedimento invasivo. Porque geralmente você vai precisar de sedação, você vai precisar de internação. Então é um pouquinho mais complicado do que no adulto. Então a gente pede a endoscopia para aquelas crianças que têm refluxo, que a gente diagnosticou uma doença do refluxo, naquelas crianças que não melhoram. Você está com uma dose alta de omeprazol, né, dos inibidores de bomba, e a criança não ganha peso, é uma criança que engasga muito, ou uma criança que vomita, porque muitas vezes as mães confundem, né, o conceito de vômito e regurgitação. O vômito, a gente percebe um esforço antes de vomitar, faz a náusea, né? A criança faz até aquele barulho igual a gente. E a regurgitação não, só volta o conteúdo e a criança abre a boca. Você não percebe que ela vai regurgitar. Ela não dá nenhum sinal que ela vai regurgitar. O conteúdo simplesmente sai e o vômito não. Então a endoscopia a gente deixa realmente para os casos mais complicados. Se a gente suspeita de alguma alteração também anatômica, se a gente quer ver se já tem complicação, né? Principalmente para a gente fazer biópsia em crianças maiores, não nas menores, mas às vezes uma criança de 3, 4 anos que começa com uma queixinha específica de vômito, a gente também tem que pensar em esofagite eosinofílica, né? Que foge um pouco do refluxo. E aí sim teria uma indicação de endoscopia para a gente fazer biópsia e avaliar de forma mais profunda. Mas a princípio, a endoscopia não é o primeiro exame que a gente indica e também não é o mais ideal para fechar diagnóstico de refluxo, né? A gente vai ver mais as complicações secundárias. Se tem alguma esofagite erosiva, se tem mais alguma complicação relacionada ao refluxo, mas não de fato para o diagnóstico. Aí tem uma outra aqui que uma querida amiga minha da época da faculdade, a Dani Chacon, pediu, né? Perguntou aqui, até qual idade podemos considerar o refluxo fisiológico? Então, geralmente a gente tem um gráfico mesmo, né?
A gente tem um pico do refluxo ali por volta de 3, 4 meses, que também é o período maior de cólica que a gente vê. E aí, com a introdução alimentar, tende a melhorar bastante esse refluxo fisiológico. E a gente considera até por volta de 1 ano e meio que pode ter. Depois disso, a gente já tem um esfíncter esofagiano bem formado, forte. Então, não é mais comum ter um refluxo, ainda mais se ele for importante, né? Então, a tendência é esse pico aí entre 3 e 6 meses. Depois de 6 meses vai melhorando e até 1 ano e meio a criança não tem mais sintoma. Depois disso, a gente levanta a anteninha aí para sinal de alerta ou precisa de alguma investigação adicional. E falando mais sobre o refluxo, eu tenho mais uma outra pergunta aqui também. Jéssica, Vitória, falando sobre o engasgo, né? Se pode ser sintoma de refluxo. pode ser sintoma de refluxo. Hoje em dia, vou ser polêmica, gosto de ser polêmica. Hoje em dia, a gente escuta bastante falar de refluxo oculto, tá? É igual febre interna. Não tem febre interna, não tem refluxo oculto, não tem começo de pneumonia, não tem nada disso. Refluxo é uma terminologia que a gente usa, na verdade, quando a gente tem um retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Isso é refluxo. E ele acontece normalmente durante o dia. Eu tenho refluxo, você tem refluxo. Na criança, o refluxo é maior, porque o tempo de relaxamento, né, do esfíncter, que é como se fosse uma portinha ali entre o esôfago e o estômago, ele é mais prolongado. Então, acaba voltando mais conteúdo. E às vezes a gente pega o bebê e faz aquele shake baby mesmo, né? Balança, quer jogar para cima, aí aumenta a pressão intraabdominal e aí a criança tende a ter mais refluxo, por isso que chama de fisiológico. Aí do adulto a gente tem contrações, né? Ou relaxamento mais curtos e não tem tanto refluxo, mas acontece. Se a gente for fazer uma pH-metria, que é o exame que a gente usa para diagnóstico, vai ter refluxo para mim, para você. O que a gente tem que correlacionar é a sintomatologia. Então, não tem refluxo oculto, mas o engasgo em si pode ser um sintoma do refluxo, né? De estar voltando líquido, a criança está engolindo. Às vezes a gente percebe a criança engolir mais demorado, ou aquela criança que fica com aquela pigarrinha na garganta, que a gente fica escutando aquele gargarejinho. São sinais e sintomas que podem levar a gente sim a pensar no refluxo, mas a gente sempre tem que avaliar de forma geral, né? Certo. E tem uma outra pergunta boa também aqui, né, da Amanda, perguntando, né, se o refluxo não tratado, o que pode acarretar na vida da criança? Se for um refluxo fisiológico, nada, né? Vai passar. Não vai acontecer nada. Agora, se for uma doença do refluxo, o que a gente vê principalmente é uma dificuldade em ganho de peso, né? Então, a criança não vai ganhar peso adequadamente, conforme esperado para a idade, não vai crescer. E aí sim a gente pode ver as complicações, uma inflamação importante do esôfago, né? Por causa de ficar voltando o conteúdo gástrico. E aí, uma dor importante, aquela criança que chora, que geralmente não consegue dormir, não consegue ficar tranquila. E aí a gente consegue ver essas complicações. Mas é muito difícil, porque chega uma hora que a mãe não aguenta. Se é pai ou sua mãe, a gente sabe, né? Então, de forma precoce ou tardia, a gente vai diagnosticar. A gente não consegue chegar a longo prazo sem diagnosticar algum problema. Quando a criança tem uma doença, ela não vai bem, a gente vai descobrir o diagnóstico. A gente vai cercar para saber o que está acontecendo. E muitas vezes acaba acontecendo, né? Assim, nas crianças mais velhas, pode evoluir com esofagite, mas é ruim, né? Porque a criança perde peso, ela não consegue comer direito. Aqueles casos de pigarro, você vê muitas vezes refluxo que dá muita problema de sinusite, rouquidão, que são as manifestações extraesofágicas muitas vezes, né? Crise de asma, tem muitos refluxos, né, que desencadeiam crise de asma também nas crianças. Piora o paciente asmático, né? Sim, dá bastante disso daí. Sim. Então aí acaba sendo investigado. Sim, aí a gente acaba investigando. Você costuma pedir pH-metria para todos esses seus pacientes? Não. Teste terapêutico? A gente geralmente, os novos protocolos, os novos guidelines, na verdade, hoje em dia entra assim, quando a gente tem um diagnóstico, uma suspeita de doença do refluxo gastroesofágico, primeiro a gente tenta
fazer a gente pensa primeiro em alergia à proteína do leite de vaca, que tem uma associação muito grande. Então, primeiro, antes, os guidelines antigos já fazia primeiro o teste terapêutico com omeprazol, para ver se melhorava. Hoje em dia, não. Eles orientam primeiro a gente tentar fazer um teste, um TPO, né, que a gente chama, que é o teste de provocação oral. Então, testar para alergia da proteína do leite de vaca, que não é a lactose, tá? Então, é tirar mesmo. Se tiver em aleitamento materno, a gente tira da dieta da mãe a proteína, leite e derivados. Ou se não, entra com fórmulas especiais. E aí deixa aí no mínimo possível, porque a gente sabe que é uma dieta ruim, não é fácil de fazer. E as fórmulas especiais são caras. Então, geralmente, a gente deixa entre 2 e 4 semanas e vê se melhora. Se não melhorar, daí a gente está autorizado a fazer um teste terapêutico. Aí, geralmente, a gente faz um teste terapêutico aí com omeprazol até 4, no máximo 8 semanas. E aí vai tentando sempre tirar a medicação. A gente sempre tem que colocar a medicação com uma meta de tirar. E aí a gente acaba fazendo pH-metria nesses pacientes que a gente já tentou teste de exclusão de proteína do leite de vaca, já tentou fazer o teste terapêutico com omeprazol e o paciente não está indo bem. Continua com alguma falha no ganho de peso, no crescimento, ou com algum sintoma ou sinal de alarme. Aí a gente acaba, sim, indicando a pH-metria, para a gente ter documentado. Certo. Então tá. Aí tem aqui também a Carlinha, que é minha instrumentadora, pergunta aqui do tratamento se é feito só quando tem perda de peso. Acho que não, né? Não. Geralmente quando tem qualquer manifestação, sintomas Sinal que de são alarme, isso. sinais de alarme, aí a gente acaba, né, fazendo a investigação e o tratamento, Exato. né? Aí tem aqui um casal gastro e nefropede. Parabéns, Bruna, você é ótima. Também concordo, ela é muito bacana, ela é Não ótima vale mesmo. porque são meus amigos. Eu paguei chocolate para eles me elogiarem. Pagou para estar na live também para ajudar. É isso aí, força aí, pessoal. Muito obrigado. Força aí. Ó, tinha uma para você aqui em cima. Quer ver? Deixa eu E o achar. Mazinha, que é o namorado da minha estagiária, da Laura Isabela, está perguntando aqui também se os bebês que bebem fórmula, existe alguma fórmula específica que ajuda essa parte do tratamento do refluxo. Você quer falar um pouquinho dessas fórmulas aí, que você entende bem melhor do que isso? A gente tem, na verdade, a gente tem as fórmulas com espessante, né? Ela não serve para tratar o refluxo. Se for um refluxo, por exemplo, importante, que causa uma inflamação, esofagite no esôfago, né? A gente vai ter que tratar com inibidor de bomba, desinflamar aquela área. Mas a gente consegue diminuir o número de regurgitações, porque ela é uma fórmula mais grossa, então vai ter mais dificuldade de subir e, consequentemente, vai ter menos refluxo. É que o mercado vende, às vezes, ela de forma errada. Então, muitos pais compram achando que ela é um tratamento. Mas ela nada mais é que uma fórmula mais grossa para diminuir os episódios, que as crianças, né, que regurgitam muito, elas ficam irritadas, obviamente. Também haja máquina de lavar, sabão, para você ficar lavando roupa, né? Que você troca o body 30 vezes. Então, essas fórmulas, ela vai ajudar basicamente deixando a fórmula mais grossa. E todas as indústrias fazem. Então, a Danone, a Mead Johnson, NAN, todas você vai encontrar. Geralmente, eles colocam a fórmula R, né? Que é anti-refluxo. Geralmente, você consegue ver bem claramente no rótulo da lata, a descrição. E aqui a Jéssica mandou outra pergunta também, que a alimentação pode piorar o refluxo. Isso a gente sabe que existe, né? Diversas medicações, medicações não, diversos alimentos que acabam prejudicando e estimulando mais o refluxo. Um dos que eu gosto sempre de lembrar e que geralmente todo mundo gosta é o chocolate, né? Sim, chocolate, bebida café. gaseificada, café. E aí a gente sempre, além de orientações dietéticas, né? A gente acaba fazendo também uma educação alimentar. Então, comer porções menores, no intervalo menor de tempo, tentar ter um intervalo entre a janta, né? A última refeição e horário de dormir de pelo menos 2 horas. Não tomar muito líquido junto com a comida, tentar tomar líquido após as refeições. Travesseiro mais elevado, para o bebê a gente coloca o berço, né? O colchão mais elevado, aquela rampa anti-refluxo. Todas essas medidas ajudam a controlar também. A gente sempre orienta junto com o tratamento, se for medicamentoso indicado, a gente junta os dois, né? Associa os dois.
E a Marcela perguntou também do Label, né, que é a ranitidina. Como é que você É, está hoje utilizando? Você utiliza ainda esses H2, essas não, a medicações? gente não utiliza Depois mais. das bombas de próton, utiliza direto os prazol da vida. A gente não tem mais o Label, né? Que era a ranitidina, saiu do mercado, porque eles viram que uma substância, que agora eu não vou saber falar de cabeça, mas era uma substância cancerígena. Então, eles tiraram o Label do mercado. A gente não tem mais ranitidina. Então, agora, praticamente, a gente tem os omeprazóis da vida. E ainda vale ressaltar que tem alguns que não podem ser diluídos, porque eles foram feitos para ser quebrados no estômago e absorvidos no duodeno, né? Que toda é a parte do trato gastrointestinal. Então, tem algumas medicações que a gente vai lá e dilui para dar para a criança, ou maceta o comprimido e acha que está dando de forma correta. E não é bem assim. Então, complicou bastante a vida da pediatria, porque o Label, ele tinha apresentação líquida, né? Então, líquido, E o omeprazol, você até pode facilitava manipular, bastante. desde que você conheça a farmácia, né? Entra naquele contexto de medicamento manipulado. Você tem que confiar na farmácia, saber se o insumo é de qualidade, se a manipulação é feita de forma correta. A gente acaba usando dois na pediatria, que é o esomeprazol. Esse a gente sabe que ele pode ser diluído, nunca macerado, você fica lá com a colherzinha. O esomeprazol até você pode amassar, porque ele se transforma em partículas que daí absorve no duodeno. Ou o omeprazol, que agora me fugiu o nome, peraí que eu vou lembrar, que eu usei na Bela, que ele é mais carinho, que é o... Eu já vou lembrar. Que É o ele fica... rabimeprazol? É o Não, Nexium? não é o Nexium. Nossa, me fugiu da cabeça, É mas o agora eu vou lembrar, eu pantoprazol? falo. Ele é um omeprazol mesmo. O MUPS. Esqueci o nome que vem antes. Ele é um que é para diluir. Eu vou lembrar até o final. Gente, se alguém lembrar isso, me fala. O casal gastronefro deve saber, com certeza. Eu esqueci o nome. Losec. Losec. Esse, sabia que você ia me ajudar nessa. É o Losec. E ele você pode Eu joguei diluir aqui no também. Google também, no computador aqui na frente Losec apareceu. MUPS. Esse você também pode não macerar, mas você pode diluir, então a administração fica mais tranquila. O que a gente tem usado mais também é alguns É o medicamentos. omeprazol, né? O Losec MUPS é o O omeprazol mesmo. omeprazol. Só que a formulação dele Magnésio. permite diluir. Porque Tá. se você pega aquele omeprazol genérico e abre a cápsula, né, que não é nem comprimido, ele não vai ter Sim. absorção adequada. Você tem que tomar a cápsula mesmo, né? Para jogar mais para frente. Isso, para absorver mais para frente. E criança fica difícil, né? Fica complicado. Então a Exato. ranitidina deu foi ruim, assim, né? Assim, deu uma mudada, vamos falar assim, na nossa conduta, no nosso ambiente, na nossa forma de prescrever. Tem mais alguma? Tem aqui, o doutor Diogo tinha perguntado sobre a indicação cirúrgica da fundoplicatura. Ó, meu marido Né? tá pesando, hein? Fazendo só a pergunta. O DTH Moro, no caso, é meu marido. Ele tá querendo, amor, não bota a gente fácil. Não, então, a parte cirúrgica a gente deixa reservado. Na verdade, indicação cirúrgica para principalmente os refluxos vem muito dos pediatras. Ou seja, ele já passou por todo esse processo de tratamento clínico e a gente percebe que ele não teve uma boa resposta. Então, assim que você esgotou, né, todas as opções, fez tratamento medicamentoso, tratamento comportamental, tudo que é jeito aí para você tratar o refluxo, e mesmo assim você não conseguiu, aí a gente indica de fazer a fundoplicatura. Né? Hoje em dia, a gente tem material suficiente para fazer fundoplicatura por vídeo, até em bebezinho mesmo. Eu utilizo o trocar de 3 milímetros nos bebezinhos, a gente consegue fazer. O trocar aquele curto de 5 milímetros, você entra com uma pinça dessas, tipo Ultracision e tudo, você consegue tranquilamente fazer com uma super segurança. Claro que todo tratamento que você vai fazer vídeo laparoscópico na criança, aí você tem que ter o profissional capacitado, né, que saiba, né, fazer aí a parte cirúrgica habilitado para poder operar, e você tem, geralmente também faz muita diferença, é você ter um bom anestesista, né? Nessas horas que você vai fazer aquela parte da anestesia geral profunda mesmo, para fazer a fundoplicatura,
precisa estar bem relaxado, tem que ter um controle, né, rigoroso durante toda a monitorização hemodinâmica dele. Então, isso faz uma boa diferença. Geralmente, nessas crianças que, né, têm neuropatia, a gente acaba associando as gastrostomias também. Uhum. E hoje é bem simples da gente fazer, a gastrostomia por vídeo é tranquila de se fazer. Então, Endoscópica também, né? A gente faz bastante. endoscópica também. Tem Ele muitas vezes pergunta. até dá para fazer o combinado, né? A gente faz Sim, a fundoplicatura, depois que termina a fundoplicatura, muitas vezes o pessoal vem com endoscópio, no mesmo procedimento, tá? A criança anestesiada, o cara entra com o endoscópio, marca lá e a gente já passa muitas vezes a gastrostomia. Mas se não, a gente faz mesmo aberta, faz um furinho na barriga por onde geralmente é um dos trocares, já puxa ali o estômago, costura, fica super fácil de fazer também, tem né? idade mínima, Isso. Maurício, para indicar o procedimento? Tipo meses, Não, assim? Não, Diogo, pode dar não para tem fazer não. por... Tá para fazer por vídeo de bebezinho. A gente opera atresia de esôfago de recém-nascido por vídeo. Ah, Então, hoje em dia dá para você, com material adequado, dá para você fazer praticamente em qualquer idade. Isso daí, não tem problema nenhum. Óbvio que para as crianças maiores, né, fica um pouco mais simples, você tem um pouco mais de espaço para poder fazer e a recuperação também, né? A piloroplastia não. Geralmente a gente não faz piloroplastia, não costumo fazer não. Né? Eu deixo lá. Eles não costumam ter muito problema em relação a refluxo do adenal, nem a hipertonia do piloro para poder passar. Então, vai tranquilo essa parte. E a gente vê que tem uma boa recuperação, pela minimamente invasiva, recupera muito mais rápido, tem muito menos dor, né? O paciente vai super bem. Então, só fazendo aí bem adequado, você tem um controle direito, óbvio que sempre vai para uma UTI no pós-operatório para ficar monitorizado, fica alguns dias, mas ficou tudo bem, começa a alimentar, principalmente quando é neuropata pela gastrostomia, recebeu bem a dieta, você libera, você já dá alta. É super tranquilo de fazer. a Tainara perguntou se pode usar continuamente o omeprazol ou se deve ser por um período curto. A gente sempre, que a gente tinha falado, a gente sempre coloca na intenção de retirar, porque quais são os principais efeitos colaterais sabidos, né, dos inibidores de bomba a longo prazo? A gente teve um grande trabalho publicado na Pediatrics, que é uma revista super bem conceituada na pediatria, que mostra uma associação de uso prolongado de omeprazol, isso por anos, tá? Com maior risco de fratura. Então, a gente já tem que ficar atento para essa parte. Fora pólipos intestinais, que também a gente já sabia, né, que tem essa associação. Então, cada vez mais vem sendo estudado esse uso a longo prazo, porque antes a gente achava que era zero efeito colateral, e agora a gente já sabe que não é bem assim. Então, a gente coloca, a gente mantém geralmente por 8 semanas, aí vai tentando reduzir, principalmente com o amadurecimento da criança, por mais que seja doença do refluxo, às vezes pelo próprio amadurecimento do esfíncter, a gente consegue ter um controle melhor da doença também. Então, conforme a criança vai crescendo, a gente sempre vai tentando retirar a medicação, para não levar para o resto da vida. Perguntaram também aqui se pode ser uma coisa genética, né? Se você acha de que pode Não. passar, assim, famílias que têm tendência a ter refluxo, se um filho teve, se teu outro filho tem uma tendência maior de ter, ou se algum dos pais teve, isso eu realmente não Não. sabia dizer. Não tem muito relação assim, descrita. Não, né? Não. Beleza. Então tá bom. Eu acho que Mais é isso alguma de daí. refluxo, será? Acho que foi, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que sim. Pessoal aqui que quiser perguntar alguma coisa, senão aí a gente já muda para acho que aquela parte das patologias cirúrgicas. Aí a gente já vai. Eu acho que o que eu mais recebi da outra parte foi de fimose. E, aliás, É, não só demanda na caixinha de pergunta quando eu abrir, mas principalmente no consultório. Então, eu vou deixar é. 3 tópicos para você falar sobre. Tá bom, bora lá. Tem muita gente perguntando que assim, já ouviu falar que estão fazendo a cirurgia na maternidade. Então, se a criança nasce antes da alta, eles já querem fazer a cirurgia. Não sei se você tem essa experiência, se você já viu.
No ICR a gente não vê muito, principalmente nessa parte que eu fico mais na gastro, então eu queria a sua experiência, opinião. Até Então quando a vamos gente por espera... partes. Então vai. Vamos respondendo uma por vez, então. Então vai. Tá? Acelerado, acelerado. Tá acelerada, bichinha. Como sempre. Como Então tá sempre. bom. Assim, em relação à fimose na maternidade, existe principalmente na comunidade judaica. Tá? Uhum. Então, muitos fazem mesmo. Lá no Einstein tem bastante, isso é muito rotina para eles fazer lá. Então, tem gente que prefere e já faz. Né? Uhum. Particularmente, eu não vejo assim uma questão de fora a cultural religiosa, Sim. né, uma necessidade de você já fazer na maternidade esse tipo de procedimento. Tá? Dá para você efetivamente cuidar e tentar fazer o tratamento clínico, principalmente da fimose. Eu não Uhum. sei se vai envolver alguma das outras suas perguntas, mas pode continuar, então. Aí você já falou essa Acho que parte isso. da maternidade, é isso. E aí, até quanto tempo a gente espera, né, melhorar? Ou qual é o sinal de alerta que indica uma intervenção precoce? Por exemplo, que a gente tem o tempo de melhora e se acontecer alguma coisa grave, o que pode acontecer que indique uma cirurgia antes desse tempo de melhora? Perfeito. É o que eu costumo falar para os meus pacientes. Todo homem praticamente nasceu com fimose, Uhum. tá? Então cabe a gente cuidar. Então a gente tem que fazer uma higiene adequada dessa parte da higiene íntima masculina, na qual vocês, pediatras, geralmente, na consulta de rotina, na puericultura, não costumam dar tanta atenção, porque é muita coisa na Uhum. consulta de vocês. É pesar, é medir, ver perímetro cefálico, tem que orientar a dieta, tem que orientar os principais queixas e os sinais de desenvolvimento da família. Então, por isso que eu sempre falo, encaminha para o cirurgião pediátrico. Muitos deles vão pegar e vão orientar como é que tem que fazer isso, porque a nossa consulta vai ser focada mais nisso. Então, a gente vai ter Uhum. um tempo maior de consulta para explicar isso para a família. Perfeito. A grande sacada é que você fazendo uma higiene, um tratamento clínico, né, você, na maioria das vezes, consegue, né, fazer com que esse anel de fimose, essa aderência balano-prepucial, ela se solte. Geralmente eu gosto de fazer esse tratamento até por volta dos 2 anos e meio, que é o período do desfraude. Uhum. Então, geralmente o paciente desfralda por esse período. Então, a gente vem fazendo esse tratamento sem pressa, sem correria, sem nada que precisa sair, né, correndo Uhum. para poder fazer, a não ser que aí entra o que você falou, dos sinais de alarme, algum tipo de complicação. Os principais complicações que justificariam a gente fazer uma cirurgia antes desse período é ou infecção urinária ou a gente ter bala no post-it, que é a inflamação, né, da pele, do prepúcio, da glande, que fica muitas vezes inchado, vermelho, até nos casos mais graves pode até sair secreção purulenta. Quando a gente tem esses sinais de alarme, a apostectomia precoce está indicada. Então, seja o paciente ainda usando fralda, certo? Ou se ele já eventualmente está um pouquinho mais velho, que já está desfraldado e teve algum tipo desse problema, a gente acaba indicando também. Então chega muitas vezes aquele bebezinho pequenininho para mim no consultório. Então a gente vai lá orientar. Muitas vezes tem aquela fimose grau 1, que é aquela que não passa nada da cabecinha. Então eu tenho uma seringuinha, e o que eu acho melhor dessas são essas seringas de remédio, Uhum. de aspirar a medicação, de pirona, Desalex, qualquer uma dessas, que tem aquele biquinho, a pontinha maiorzinha. Uhum. E aí na qual eu ensino eles a fazer uma lavagem por dentro do prepúcio, para justamente remover o resíduo de urina que fica ali. Porque o maior problema, né, é Nossa, que a criança bacana. urina com aquela pele, né, com o prepúcio Uhum. todo para, né, para frente, e aí fica resíduo de urina. E do mesmo jeito que a urina, se você não troca a fralda da criança, vai causar assadura, né, na pele da criança, Sim. a urina que está lá dentro também causa assadura, também causa um Uhum. processo inflamatório. E aí você gera um processo inflamatório crônico naquela região, na qual o anel de fimose não abre. Então, se você higienizar, jogar aguinha, lavar com a seringa e tudo mais, você remove essa urina dali de dentro e você diminui esse processo inflamatório. Com isso, a chance dele ir abrindo é muito grande. Tá? Você não precisa utilizar nenhuma medicação no início, a famosa Uhum. Postec que o pessoal fala, Tá. né? Por que você não usa nesse momento? Porque se você tem que pôr o Postec ali dentro da região da glande, se você só passa por fora, não vai adiantar.
É como se você tivesse um machucado na mão e estivesse passando pomada no cotovelo. E aí você fala que é tudo no mesmo braço. Não adianta. É tudo no mesmo braço, mas o lugar é errado, né? O Perfeito. local onde você está aplicando é equivocado, tá? Então você não tem esse efeito. E aí você queima já uma etapa também, porque você já está utilizando. Como a medicação é basicamente corticoide, né? Você não pode ficar Aham. utilizando indefinidamente. Sim. Quando chega muitas vezes paciente falando, não, porque o pediatra mandou usar. Quanto tempo você usa? Ah, tô usando há uns 8 meses. Meu, me dá taquicardia, assim. Paciente, 8 meses usando corticoide tópico. Sim. Como Completamente se não fizesse errado, né? nada. Tranquilo, tá passando água. Isso, tá passando lá. Como se É, não, tá passando não água. influenciasse em nada, né? Aí é o que eu falo, poxa, não pode fazer esse tipo de coisa. Então a gente faz essa parte do tratamento clínico e vai vendo evolução. Muitas vezes vai melhorando, melhorando, some a fimose. E óbvio que é variável. Tem paciente que responde rápido, 3, 4, 5 meses. Tem pacientes que muitas vezes ficam o período todo, que eu pego desde bebezinho até os 2 anos e pouco e não abriu. Aí você fala, bom, mãe, pai, estamos há 2 anos tentando tratar clinicamente, você está fazendo tudo certinho, tem acompanhado teu filho, estamos vendo, está tudo bonitinho. Chega um momento que não tem mais o que fazer, precisa operar, Sim. né? Então eu sempre tento essa parte do tratamento clínico, né? A não ser que ele tenha tido algum quadro desses de infecção que precise operar antes. Então Perfeito. fica nessa situação, né, boa. E aí quando faz a postectomia, a gente sabe, né? Tem tanto aquela postectomia que é feita com o plastibel, que é aquele anelzinho, né? O famoso anel que põe no pênis e espera cair. E tem também a postectomia convencional. Cada um tem seus prós e seus contras, né? E aí a gente acaba optando muitas vezes com as famílias como é que a gente pode estar fazendo. Eu particularmente prefiro fazer de ponto, Uhum. né? Mas eventualmente você percebe que precisa ser feito o do anel e tudo mais, a gente sentindo cada um como é que vai fazer. Tem mãe que, só de falar que você tem que ficar abaixando a pele do pipi para higienizar no pós-operatório e tudo, a mãe já quase cai lá dentro, assim, ai meu Deus do céu, o que é isso, né? Sim. Aí ela fala, doutor, não vou conseguir fazer esse tipo de coisa não, pelo amor de Deus, meu filho vai chorar, tal, não consigo. Aí você fala, então tá bom, então vamos para a opção do Plastibel, que né, aí não vai precisar fazer isso, mas em compensação também, muitas vezes demora aí de 20 a 30 dias até cair, a mãe fica angustiada porque aquele Angustiada. anel não cai no piso do Aham. filho. Então, cada um responde de um jeito, né? Tem Sim, seus prós sim. e contras, É uma né? decisão em conjunto com a família, né? O método. Aí tem aqui outra perguntinha também da Carla, porque quando o pós-operatório deve ser, né? Não é feito direito, né? Ou feito corretamente, volta. Então, geralmente quando a gente faz essa parte do pós-operatório, toda a sutura circular que a gente faz no organismo, a tendência dele é ir fechando, é Uhum. estenosando. Então é importante que você sempre faça os exercícios para que a glande passe pelo aquele anel da sutura que você fez, justamente para ele não fechar, né? Óbvio que se você fez uma circuncisão clássica, que você tirou toda a pele, né? Então você deixou praticamente o conversível, né? Completamente conversível, aí não tem pele para fazer voltar nem nada, né? Então Aham. aí não vai dar muito problema. Eu particularmente eu gosto de deixar o mais fisiológico possível, então eu sempre deixo Uma bem juntinho proteção. da pontinha do pipi. Óbvio que você Uhum. tem que resolver o problema do anel de fimose, você tem que Sim. tirar ele. Então aí a quantidade de pele que fica é variável. Tem uns que ficam um pouco mais, tem uns que ficam um pouco menos. Mas o melhor aspecto estético que eu acho é aquele que você tira a quantidade de pele o suficiente para que praticamente não perceba se foi operado ou não, Uhum. né? Então, para mim, isso é muito bom. Então, por isso que eu sempre falo para todos os pediatras, encaminhe para o cirurgião. Tem cirurgião que tem aquele também, a faca na caveira, né? É, Que já quer chegou o operar. paciente lá com a fimose, tem que operar, né? Tá. Então, esse que é importante, esse contato que a gente tem, essa conversa que a gente tem, para justamente falar, olha, precisa operar, não precisa operar, passa com o cirurgião pediatra. Você tem que conhecer isso daí. Então, você acaba, né, falando, olha, passa lá no cirurgião. A última que passou comigo, acho que foi da Naná, aí do espaço, ela encaminhou, Uhum. a mãe estava super angustiada, de que vai passar no cirurgião pediatra para ter que operar o meu filho. Aí eu falei para ela, Sim. não, não vai precisar operar. Nossa, ela quase, ai meu Deus, ai que bom.
Não, né? e é Então, é importante por você isso. conhecer o cirurgião. Eu fico completamente tranquila da gente trabalhar no mesmo espaço, porque eu sei que a sua indicação, ela é uma indicação avaliada, discutida em conjunto, então também você tem que passar no cirurgião de confiança, né? Sim, é Pra, importante. né? E assim como tem um pediatra que te acompanha de confiança, porque você tem que avaliar a conduta junto com ele, tem que concordar, Sim, tem que estar tranquila, né? Porque nossos filhos, a gente quer o melhor e com de fato certeza. o mais confiável. Isso que você falou é muito importante, né? Toda vez que chega um paciente para mim, eu sempre tenho aquela ideia, assim, de que poderia ser meu filho ali, Sim. meu filho ou minha filha. Então, Uhum. bom, na época da residência eu acho que já falava isso para você também. Se você pensar que é sempre o teu filho, ou o teu sobrinho, ou o teu Sim, afilhado que está ali, você não erra, exato. né? Você não erra na conduta do que Uhum. fazer, né? Porque assim, se fosse meu filho, eu gostaria que fosse feito isso. Se a resposta é sim, então você está certo. Sim, Se sim, você com certeza. titubear, se fosse isso, então alguma coisa não está legal. Repensa no Uhum. que você vai fazer, Exato. tá? Então, o que você falou, é importante você ter um cirurgião que você conheça, que você tenha confiança, né? Que muitas vezes sabe que você vai encaminhar ele mais por uma parte de orientação, de Uhum. higienização e tudo mais, do que de cirurgia propriamente dita, Sim, né? Óbvio sim. que tem algumas coisas que você já sabe. Ah, pô, o paciente já teve 2 vezes bala no post-it, é pequenininho, tá com, sei lá, 1 ano e 2 meses, né? Ainda mesmo com fralda. Aí você fala, mas por que não fazer com fralda? Porque tem uma chance de contaminação um pouquinho maior, né? Então a criança Uhum. evacua, sai todo o cocô, vai tudo para. Tem aquele famoso cocopinista, né? Que vai escalando as costas da criança, Sim, escala pela frente, que você nem sabe como é que faz, né? Como é que exato. Como escala sobe. tanto, sim. Como é que sobe tanto. Então, né, isso pode ocorrer e aí tem uma chance de contaminação maior, apesar de que a gente sempre passa pomadinha, com Sim. antibiótico, faz antibiótico profilático na veia, né, no intraoperatório, mas a chance de um pouco maior de infecção, isso pode ocorrer, né? Eu estava vendo aqui que a Dani Chacon também mandou, né, em crianças mais maduras, né, ou mais velhas, entre 8 a 10 anos, qual a técnica preferível, já que elas fazem a higiene peniana sozinhas. Então, se você for deixar, Dani, uma criança mais velha cuidando sozinha, vai dar ruim. Vai, vai dar Vai dar ruim, vai dar completamente ruim, ruim. vai dar ruim, completamente vai dar ruim, certo? Você não pode deixar ele, né, 8 a 10 anos, faz a postectomia, não adianta, certo? Você tem que supervisionar todo o banho. Ah, mas é grande, não quer, fica com vergonha. Dane-se, se é teu filho, você fala, filho, eu quero ver esse daí como é que tá, mostra pra mim, puxa esse negócio direito, se você não puxar, quem vai puxar sou eu. Não Aí. adianta, porque se eles tiverem que fazer isso sozinho, eles não vão fazer. No primeiro ai, Exato. ai, ai, primeira dorzinha que ele sentir, ele já para, já gruda. Se é muito aquela fimose bem apertadinha, que você precisou disso bastante, que desepiteliza bastante a glande, né, num primeiro momento, desepiteliza não só a glande, mas o prepúcio também. Então, na hora que você tira uma área cruenta, bom, você é patologista, entende isso bem melhor do que eu, né, Dan? Então, o processo inflamatório local vai ser importante ali. Então, vai acontecer do quê? Se você deixar a mucosa, né, do prepúcio com o da glande ali numa área cruenta, ela volta e gruda. E aí os pais muitas vezes voltam uma semana depois do pós-operatório e não abaixaram direito, porque o filho reclamou e tudo mais. Aí adivinha, tem que ir lá muitas vezes e soltar. Só que lá não tem anestesia geral para criança. Então a gente vai lá, passa uma pomadinha, uma xilogel, né, uma pomadinha anestésica leve e depois puxa, né? Eu Dói já mais no vi isso. coração, Eu já né? vi isso Dói no mais. M-Boy. Você É, então. puxando. Então. Não, era tão frequente quando a gente fazia isso lá no MBOI, né, no hospital público, que lá eu vi que realmente não tem como, porque a condição social do brasileiro geral é muito difícil. Ele deixa o Sim, filho na creche, vai estudar, vai trabalhar e o filho fica lá estudando. Então você não tem como fazer isso muitas vezes. Você sai muito cedo para trabalhar, volta muito tarde e é difícil. sim, Então lá eu optei para circuncisar todas as crianças. Porque voltavam as crianças tudo aderido e me doía muito ter que fazer isso nas sim. crianças. E não era uma ou duas vezes, era tipo todo ambulatório. Toda vez que voltava o paciente acontecia isso, né? Então é realmente complicado.
Dani, eu sei que de 8 a 10 anos eles são bem resistentes à nossa ajuda, é complicado, fica naquela fase já de pré-adolescente, né, chata, que não quer nada, né, até parece Todd, né, aquele opositor desafiador. Você fala sim, é sempre não, é não para tudo, né, mas tem que fazer, né. Aí você tem que vir com a foice Autoridade. para cima, descer a martelada e falar, ó, não tem, assim, eu vou fazer, se você não fizer, eu vou fazer e acabou, né? Muitas vezes tem que impor a sua autoridade de pai e de mãe para eles, porque você sabe que é que nem vacina, né? Dá dó, né? Você vai lá, o braço fica doendo, as pernas ficam doendo, a criança chora e tal. Pô, quem não sente isso que é pai? Lógico que sente. Mas, quando a gente pega isso e vê no longo prazo, você sabe que é pro bem do teu filho. É igualzinho a higiene do pós-operatório, a higiene para postectomia e tudo mais. Tem que fazer. Tem que fazer. É muito ruim quando é adolescente, né? Porque os adolescentes geralmente lembram muito e tem muitos adolescentes que já têm ereção noturna, principalmente. Acorda, né? Vai de noite, tem a bexiga cheia, ou tem algum sonhozinho lá tal, e tem ereção. Então, é normal isso daí. E aí sim, força um pouco mais os pontos, eles acordam Dói com dor, mais. né? Dói mais, né? Então, isso aí pode acontecer mesmo, né? Mas essa parte aí, dos 10 anos para baixo, por mais que eles fiquem lá chateados, que você vai lá olhar eles no banho, ficam constrangidos, você fala, ó, eu sou tua mãe, sabe, vi você desde pequenininho, não é hoje que tem que fazer isso aí, né? Não é para hoje. A Carlinha está perguntando qual que é a melhor faixa etária também para fazer a cirurgia. A melhor faixa etária que eu acho é desse período do desfraude, entre 2 a 3 anos. A criança ela não é tão grande ao ponto de ser muito forte que você não consegue imobilizar, segurar ela para conseguir fazer a higiene no pós-operatório, fazer as massagens, fazer o exercício. Quando a criança começa a ficar muito maior, a partir dos 4, 5 anos, eles já ficam muito mais fortes e muito mais difícil, porque eles vão brigar de qualquer jeito. Né? A gente sabe que no começo é um pouco mais dolorido, até o quarto, quinto dia, que está ainda inchado o pipi, depois o pipi começa a desinchar a partir do quinto dia, fica bem mais fácil de higienizar. Mas até lá, muitas vezes, eles ficam bem resistentes, porque é uma região que é muito sensível, muito inervada, e na hora que você vai manipular um local que já está inflamado pelo processo todo de cicatrização, do descolamento, bala no prepucial que teve, né, eles reclamam, né, eles chiam, encolhe, levanta a perninha para encolher o pipi, ou põe a mão. Então, muitas vezes tem que estar o pai e a mãe para poder fazer, né? Então, um segura em cima, né? Eu sempre ensino para imobilizar as crianças, então, técnicas de imobilização de crianças com o Dr. Maurício, né? Bom. Então, ó, prestem atenção, mas quando você vai fazer isso, ó, é uma mãozinha assim em cima da cabeça, você trava aqui a mão para eles não baixarem, segura as mãos ali em cima e na outra no joelho. Então, vai o outro pai, põe a mão em cima do joelho e segura. Outra coisa que você pode fazer também é passar o braço. Então, você passa o braço assim, prende no sovaco, as pernas da criança assim, em cima da cama ou no trocador, e aí você vai lá com as mãos livres, aí você consegue mexer. Né? Você faz isso ou segurando o joelho ou em cima do tronco deles, né? Porque aí eles não conseguem pôr a mão. Então alguém segura as pernas no joelho para deixar as perninhas esticadas para baixo e um outro pai que vai manipular, usar as mãos, segura, né? Imobiliza pelo tronco com o sovaco e faz os exercícios. Guerra. Assim, é quase que uma guerra fazer esse tipo de coisa, mas é um período curto. Eu falo para os pais, ó, é uma semana do cão, cansativa, dá trabalho, tudo, mas se fizer direito essa semana, tá resolvido o problema. Agora, o problema é quando eles não fazem. Aí, na maioria das vezes que não faz, precisa repetir muitas vezes. Até mesmo o procedimento. Eu já tive paciente que não fez nada, o pai ficou com medo, a mãe não quis fazer, deixaram para a avó também desencanou, não fez. Aí você fala, bom, tentei, deixei lá a pele para ficar bonitinha, não adianta. Vai lá, faz a repostectomia e você tira tudo, né? Circuncisa completo para, né, Não tem esse para problema. não ter esse problema de novo, né? Ó, Acho que vamos falar de hérnia um pouquinho? Bora.
Eu recebi uma pergunta, as duas que eu recebi, na verdade, foram de hérnia umbilical. Tá, Quando tem indicação de operar e com qual idade? então tá bom. Hernia umbilical, praticamente todo mundo nasce com ela, né? É por onde os vasos que comunicavam, né, o feto com a placenta passam. Então é muito comum. O bebê vai pegar, vai nascer com aquele coto, depois cai, e aquela parte que por onde passavam os vasos, ele ainda está aberto. A tendência dela é ir fechando até os 2 anos de vida, entre 2 e meio. Até lá, praticamente, ela tem que fechar. Óbvio que se você pegar na literatura, vai ter gente que fala que até os 4 anos, 5 anos, mas o que a gente percebe é assim, geralmente se tiver que fechar, até os 2 anos fecha. Se depois dos 2 anos não fechar, né, passou esse período, raramente ela vai fechar. Né? Então, praticamente, ficaria indicado de você fazer a correção após esse período. Óbvio que não é um jogo de futebol que apita os 45, né? Apitou os 2 anos, pá, cirurgia, Perdeu. acabou, né? Você pode acompanhar. Então, o paciente, sei lá, tinha uma hernia umbilical de 1 centímetro de anel umbilical. Você ia lá, palpava, passava uma polpa digital toda. Aí você vai acompanhando. Você percebe que está fechando, está diminuindo, você vai dando um tempinho para o organismo da criança fechar. Você não tem necessidade de indicar logo o procedimento e falar, ó, então vamos operar aí, antes que feche logo, né? Aí tem Uhum. cirurgião que tem muito disso. Não, vamos operar antes que feche. Vou fazer antes que resolva e eu perco esse Já dinheiro. vamos operar antes que feche. Não, pessoal, peraí, né? Então, precisa. Entra aquela situação. Se fosse meu filho, né, eu deixaria mais um tempo, daria mais um tempo para ele? Claro que eu daria mais um tempo para ele. Não é fácil para nenhum pai pegar, levar o paciente, né, o filho, de manhã cedo no hospital, em jejum, ter que operar, ficar no pós-operatório. Não é fácil. Então a gente tem que também ter essa parte humanizada, né? Não é só corte e costura de criança. A Uhum. gente está tratando de seres humanos. E não é só um, né? É uma família, porque fica todo Sim. mundo envolvido nessa situação, né? Então a gente Quando. sabe que tem essa parte. Então, geralmente, essa é por volta dos 2 anos. Se você vê que tem um anel umbilical muito grande, né, desde bebezinho, ou tem aquelas famosas trombas de elefante, né, que a gente vê, que é aquele umbigão Uhum. caído, aí essas dificilmente vão fechar. Então a gente sabe que essas têm um potencial cirúrgico muito grande. Óbvio que vai muito do que você está conversando com o pai, porque a hérnia umbilical é muito raro de encarcerar. Uhum. Então você pode aguardar um pouco, ver como é que ela vai evoluir. Mas você sempre orienta, olha, pode encarcerar. Sinais de encarceramento herniário, eu costumo falar que é a unha encravada, né, que você tem no pé que fica no umbigo. Vai ficar vermelho, inchado, dolorido. Se encostar ali, o bebê vai ter uma piora da dor, né, ou a criança mesmo, ou se é uma criança mais velha que eventualmente tem a hérnia umbilical, vai ter bastante dor. E aí acaba sendo uma urgência, precisa ir para o pronto-socorro, muitas vezes é factível de você conseguir fazer a redução da hérnia, mas aí você já tem que procurar de operar, né, o quanto antes. Né? Precisa ser uma cirurgia de urgência? Reduziu a hérnia, já vai para o centro cirúrgico e operar? Não necessariamente. Assim, confortáveis com a situação de já querer resolver o problema, você já pode até indicar e falar, não, tudo bem, então a gente já interna, já deixa em jejum agora de noite, é possível fazer isso. Né? Ou se os pais falaram, não, a gente tem um cirurgião de confiança e tudo mais, a gente quer passar com ele, tudo bem, então vai lá, reduziu a hérnia, só orienta, né? Deixa em observação um tempo, dependendo de quanto tempo ficou encarcerado a hérnia, né? Porque pode ter conteúdo intestinal, então você tem que ver se não vai ter nenhuma perfuração, se não vai ter nenhuma complicação mais grave desse encarceramento herniário, e aí você pega, né, encaminha ele depois para o cirurgião dele de confiança, e aí ele toma a conduta que ele achar melhor. Então, programa, faz a cirurgia eletiva, ou faz uma urgência relativa, né? Tenta para abreviar o tempo de liberação do convênio, fazendo um relatório bem descrito, você encaminha para dentro de uma semana, 10 dias no máximo, você já tentar resolver de operar isso daí. Não tem. Mas os bebezinhos que eu estava falando, você pode esperar. Tem gente que prefere fazer já bem pequenininho,
Uhum. né? E tem gente que prefere esperar um pouquinho mais para frente, aí até, sei lá, por falta de 9 meses a um ano, para poder operar. Mas esses que têm essa pelona, né, a famosa tromba de elefante da hérnia, os pais muitas vezes ficam muito incomodados e eles já querem resolver isso logo. Então eu Uhum. percebo que mesmo os pequenininhos, com 2, 3, 4 meses, os pais já preferem que vá, a gente faz lá. A anestesia é bem simples, né, para esse tipo de procedimento, né? Então você vai lá, induz com a máscara, faz anestesia local perto do umbigo, a cirurgia mesmo demora aí, quando já está com tudo montado, por volta de 15 minutos, né, de 15 a 20 minutos, resolve o problema e vai embora depois no começo da tarde. Quando você é o bebezinho bem pequenininho, geralmente é o primeiro que a gente opera do dia, 7 horas da manhã. Então, Uhum. muitas vezes, aí por volta do meio-dia, a gente libera, né? Se mama só no peito, ficou lá 3 a 4 horas no pós-operatório, 11 horas da manhã, muitas vezes, pegou o bebê, acordou, tá bem, foi pro peito da mãe, mamou, tá ótimo, dá um tempinho e vai para casa, né? Então, isso aí é relativamente tranquilo, né, de se fazer, e é muito bom, né? Você vê que a Perfeito. recuperação deles é tranquila. E depois dessa idade, que passou aí dos 2 anos e meio, 3 anos, se tem a hérnia umbilical, aí a indicação é sempre, né? É sempre acabar operando, fazendo essa Uhum. correção. Maravilha. A E doutora Denise inguinal? aí. Oi, Dê. Acho que foi isso. Acho que foi isso. Você quer falar um pouquinho de inguinal antes da gente não, de encerrar e não exceder o Boa. tempo? Sim, vamos lá. Bom, as hérnias inguinais, quando aparecem, geralmente a gente é sempre cirúrgica, né? A gente percebe muito nos prematuros. Então, prematuro tem muita hérnia inguinal e aí a gente acaba optando por corrigir. Mesmo pequenininho, ao contrário da hérnia umbilical, essa o quanto antes a gente precisa fazer a correção, que a gente sabe que o risco de encarcerar e complicar é muito maior. Então, paciente prematuro, bebezinho, com hérnia, sempre vai para a cirurgia. Esse não dá para ficar esperando, é o quanto antes. Então, a gente pega, faz o diagnóstico, que, que é clínico, né? E que Uhum. a gente muitas vezes tem problema em relação ao convênio, porque o convênio vira e mexe pede para a gente exame de imagem para fazer. Aí a gente vai lá e pede o exame de imagem, faz o ultrassom. Aí o ultrassom do bebezinho, ele não está com a hérnia prolapsada naquele Sim. momento, ele está de boa, está quietinho, mamou no peito da mãe, está dormindo na hora que faz o exame, e aí não tem hérnia. Aí faz lá ultrassom sem hérnia. Aí você manda para o convênio. Aí o convênio fala, não, Não vai não está fazer. autorizado. Aí eu falo, não, mas o diagnóstico é clínico. O quadro clínico dele é de hérnia. Uhum. Aí fica aquele embate Sim, aquela briga entre a gente e o eterna. convênio, briga Uma eterna, briga né, para eterna. poder operar, fazer a cirurgia, né, sendo que o diagnóstico é clínico, né, qualquer Uhum. livro que pega fala lá, o diagnóstico é clínico. Então bate relatório, eu já tenho até um kit montado já, né, de um relatório médico, é verdade, com Eu referência imagino. bibliográfica, com um monte de coisa para Pra mandar já encaminhar para enviar. os convênios, e hoje eu nem faço mais ultrassom, né? Porque como o diagnóstico é clínico, você está embasado na literatura, você Uhum. manda diretamente para o convênio, e Boa. se ele pedir exame de imagem, você fala que o médico auditor que está pedindo o exame, ele é o responsável por solicitar o exame. Não você, porque o diagnóstico é clínico, a Isso. responsabilidade tua está isenta. Aí eles geralmente liberam, aí param Boa. de encher a De paciência, encher, de encher. né? E, bom, geralmente também a cirurgia em si da hérnia é rápida também, em hospital dia, a gente opera, tirando dos prematurinhos, que quando é prematuro extremo e que a idade corrigida deles não dão nem 60 dias de vida praticamente, aí a gente costuma deixar internado no hospital, monitorizado no primeiro do dia da cirurgia para o primeiro PO por causa de apneia, que eles podem fazer algumas apneias, então deixa monitorizado na UTI, mas por uma questão de segurança, e ficou tudo bem, aí a gente libera no dia seguinte para casa, sem problema nenhum. Mas a gente acaba fazendo. Nas crianças maiores hoje, acima aí praticamente de 1 ano e meio, 2 anos,
eu venho desenvolvendo a parte da técnica laparoscópica, né, da cirurgia herniária, que é uma técnica muito utilizada já lá fora, né, que ele chama de PIRS, né, que é Percutaneous Internal Ring Suturing. Você passa a câmera, olha para o anel inguinal interno que está aberto, né, que é o processo da hérnia, aí você entra com uma agulhinha na região inguinal, passa um fio de cada lado do anel inguinal interno, e aí você amarra ele, prende e fecha o conduto peritônio vaginal da criança. E aí resolve. Essa eu não sabia. Muito legal. Tem depois no meu feed, se você dá uma procurada depois, tem as diferenças das cicatrizes, né, de ingnotomia que a gente faz. Óbvio que tem ainda que é necessário. Tem paciente que tem hidrocele comunicante, que né, é um processo muito semelhante ao da hérnia, mas que você precisa ressecar depois o saco todo da hidrocele, então ainda você precisa fazer por ingnotomia. Algumas outras coisas que nem todo o plano, a gente consegue liberação laparoscópica, então a gente ainda faz alguns lugares abertos. O material mesmo de criança, apesar de na maioria dos hospitais tem, geralmente é um só. Então a gente pega, muitas vezes, se tiver dois pacientes para fazer, já fica mais complicado. Aí eu tenho que marcar um num dia e outro no outro, para dar tempo de esterilizar todo o material de novo para poder utilizar. Mas a gente está vendo que na maioria dos hospitais aí, que a gente atende, né, lá no Sabará, no Santa Catarina, na BP, no Samaritano, no Sírio-Libanês, né, todos esses daí, eles já têm um material de vídeo mais adequado para a criança e a gente está fazendo, né, sempre instruindo, entrando em contato com o pessoal da central de material. De vez em quando dá uns estresses que o pessoal esquece que é para criança e traz um material fino, mas comprido, assim, muitas vezes é maior que a criança. Fala, não, pessoal, não dá, né? É uma cirurgia de criança, então tem que ter o material certo. Ah, doutor, aí vai lá, traz o material de novo. Então isso aí acontece, né? É muito frequente. Aí a gente vai ajeitando, conforme vai arrumando as coisas, vai se tornando cada vez mais a preferência. E a gente percebe, os pais mesmo falam que quando faz a laparoscópica a cirurgia, eles falam, doutor, no dia seguinte parecia que não tinha feito nada. A criança estava lá brincando, correndo dentro de casa, não, zerada. Dá 2 dias, muitas vezes, como se não tivesse nada. Então essa parte da recuperação deles é uma coisa que deixa a gente muito satisfeito. A gente vê que, por mais que a gente tenha, né, a cirurgia, que é um processo relativamente, né, intenso para a criança, dependendo do tamanho que ela tem, a recuperação é ótima. Então, isso cada vez me deixa mais, né, assim, satisfeito com a cirurgia videolaparoscópica, né? Não só ter uma boa recuperação para adulto, mas para as crianças também. Para as crianças também. Isso é muito, muito legal. Importante de dizer e para os pais saberem, né? Sim, para sempre conversar. Quando vai fazer algum procedimento, perguntar se faz laparoscópico e tudo mais. Então, eles têm que ir atrás disso, né? Perguntar se o médico faz, se, né, já tem treinamento, se a equipe dele faz bem. Outra coisa importante é do anestesista, né? Perguntar sempre, né? Falar, olha, tem o anestesista da equipe, o anestesista é do hospital. Isso aí a gente percebe, né? Cada um responde diferente. E mesmo quando o anestesista é do hospital, a gente sempre procura aquele que já tem, né, melhor habilidade do trato com a criança. Então, também faz diferença. Anestesista para todo tipo, para ortopedia, para gestante, para criança. Exatamente. É importante ter um que condiz com a equipe, né? Exato. Tem mais experiência. É isso. Muito bem. Muito Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui no nosso chat. Não, pelo visto, acho que no nosso foi chat bom, aqui... O pessoal está de parabéns pela participação. Foi muito gostoso o papo. Foi. Muito produtivo. Foi bom mesmo. Foi muito legal. Eu não sei se a Bruna vai deixar gravado. Eu acho que só ela consegue gravar porque ela que abriu. Para depois a gente deixar no Instagram, né, da gente, do espaço também. Sim. Mas aí a gente compartilha. Para quem quiser ver depois, a gente deixa disponível aí. Pode deixar, gente. Eu envio sim. Muito obrigada, foi ótimo. Parabéns
Aprendi pra caramba aqui. Foi Obrigada. bom, né? Foi Prazer muito bom. inenarrável. Muito bom. Foi muito bacana. Vamos E aí a marcar gente vai se outra. preparando para outras, com Sim, certeza. fechado. Então Então tá tá bom, bom. Bom, combinado. sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada, gente. Obrigada. Pessoal, muito Muito obrigado. Um obrigada. grande beijo para vocês aí, todos que participaram, mandaram perguntas. A gente fica muito satisfeito, né, que foi uma interação bacana com vocês. E agradeço, um beijão para Tchau, todos. gente. Boa noite. Muito Tchau, obrigada. tchau para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.